1 Samuel capítulo 4, versículos 10 em diante diz assim: Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló com as suas vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando aquele homem e anunciando isto na cidade, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos, e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: Eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as novas: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e que seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi tomada pelas dores de parto. Na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. A Bíblia diz no capítulo 4 que os filisteus mataram 30.000 homens de Israel. No primeiro confronto, nos primeiros versículos do capítulo, os filisteus mataram 4.000 homens em Israel, e pela segunda vez mataram 30.000 homens em Israel. Um dia tremendamente trágico na história do povo de Deus. Mas por que estas coisas aconteceram? A Bíblia começa a falar as razões da derrota, as razões do fracasso, as razões da tragédia na história de Israel. No capítulo 2, quando começa a falar sobre a vida do sacerdócio naquele tempo. Nos versículos 12 em diante do capítulo 2, a Bíblia vai falar que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não conheciam ao Senhor. Eles tinham uma religião, os sacerdotes, eles 2 estavam ali no templo, estavam lá ministrando, estavam lá servindo as mesas, estavam lá oferecendo o incenso, estavam lá oferecendo a oferta ao Senhor, estavam lá representando o povo diante de Deus. Mas a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. Eles tinham apenas uma religião, uma capa religiosa. E a Bíblia diz que eles eram homens malignos, não temiam a Deus, eram homens de Belial, a Bíblia diz. Eles faziam coisas erradas, eles estavam lá para representar a Deus perante o povo, e a representar o povo perante Deus, mas eles não conheciam a Deus, eles eram homens malvados. E embora Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli, a Bíblia diz, eles foram criados no templo, mas eles não temiam a Deus. Eles roubavam as ofertas que eram levadas na casa de Deus, a Bíblia diz. Eles seduziam mulheres que iam lá no templo adorar, e eles se prostituíam com essas mulheres. E a Bíblia diz aqui que o pecado deles era tão grande, que todo Israel ficou sabendo da situação em que os sacerdotes estavam.
O Novo Testamento nos fala, lá Paulo ele escreve dizendo da importância que nós temos que orar pelas pessoas que estão em posição de autoridade. Deus quer que você ore pelas autoridades do país. Deus quer que você ore pelos líderes religiosos do país. Deus quer que você ore pelos pastores do país, porque muitas vezes, como é o sacerdote, assim vai ser o povo também. Se você tem sacerdotes piedosos, se você tem pastores que amam a Deus, que oram, que têm um coração sincero, que são íntegros, que são honestos, você tem em quem se espelhar. Então você olha para os homens de Deus e quer imitá-los, então você quer ser como eles. Mas se você olha para a liderança, é uma liderança corrompida, é uma liderança que não teme ao Senhor, é uma liderança que tem apenas uma fachada religiosa. Muitas vezes o povo é desmotivado para viver uma vida espiritual, então as pessoas começam a viver como o sacerdote está vivendo. Só que, meu amado, esse tipo de vida sempre traz a tragédia no futuro sobre a vida das pessoas, e Deus não quer estas coisas para a sua vida. Por isso o Senhor fala para você: ore pelos líderes, ore pelos pastores, porque o inimigo está atrás dos líderes para corromper, para destruir as suas casas, para destruir as suas famílias, porque ele destruindo o líder, ele destrói o povo. As ovelhas sem pastor se dispersam. Então você deve buscar ao Senhor, ir lá aos pés de Cristo, chorar diante dele, falar: Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa os meus pastores, abençoa os pastores desta nação, levanta homens segundo o teu coração. Este é o desejo do coração de Deus que você faça, meu amado. Mas a Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes, porque Deus parou de falar com o povo, porque muitas vezes quando Deus fala conosco e nós endurecemos o nosso coração por uma, por duas, por 3 vezes, por 10 vezes, muitas vezes Deus deixa de falar conosco, porque Ele vê que nós não estamos dispostos a ouvir a sua voz. Então, meu amado, era o que estava acontecendo aqui com Israel. Eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus, e quando nós não ouvimos a voz do Senhor, não há visão em nossas vidas, a nossa vida fica uma mesmice, a nossa vida fica monótona, não há desafios em nossa vida, porque a palavra de Deus traz desafios para o nosso coração, meu amado. Então muitas vezes nós não ouvimos a Deus e continuamos levando a nossa vidinha sem novidade, sem desafios, sem progredirmos, sem avançarmos. É sempre a mesma coisa, não vamos adiante, não damos um passo além, não damos um passo de fé em nossa vida, porque não estamos tendo visão, e não estamos tendo visão porque não estamos ouvindo o que Deus quer falar conosco. O que estava impedindo era o pecado do povo. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Eis a razão do capítulo 4, onde o povo vai para a guerra e é derrotado, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus, não estavam vendo as visões de Deus, e quando não tem visão, a Bíblia diz que o povo perece. Meu amado, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você tem que analisar a tua vida. Por que você não está ouvindo a voz de Deus? Ou eu posso perguntar para você: você está ouvindo a voz de Deus na tua vida? Deus tem falado com você? Deus tem falado com você no teu dia a dia? A palavra de Deus muitas vezes tem vindo ao teu coração. Muitas vezes quando você está andando, ou quando você está orando, ou quando você está fazendo qualquer outra coisa, Deus tem falado com você. Você tem ouvido a voz de Deus, você tem percebido a voz de Deus, você tem sido sensível à voz de Deus, tem compreendido a voz de Deus. Porque muitas vezes nós não ouvimos a Deus, porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, diz a Bíblia. Por que é que nós fracassamos? Por que é que a tragédia veio sobre nosso povo? Por que é que nós estamos sofrendo? Nem sempre nós sofremos por causa de pecados, mas muitas vezes nós sofremos por causa de pecados.
Muitas vezes os sofrimentos que vêm na vida da pessoa é porque ela não está no centro da vontade de Deus. E muitas vezes ela pede aconselhamento para o pastor, e muitas vezes ela não sabe o porquê, e ela fala: Deus, por que essas coisas estão acontecendo em minha vida? E muitas vezes é por causa de erros, de coisas que ela tem feito. Ela tem saído debaixo da proteção de Deus em sua vida. Os anjos de Deus não podem andar com ela, porque ela não está andando nos caminhos que Deus disse que ela deveria andar. Ela não está vivendo da maneira que ela deveria viver. Então vem a derrota, então vem a tragédia, então vem a quebradeira na sua casa, na sua firma, nos seus negócios, nas coisas que ela faz, e muitas vezes ela não entende. E os sacerdotes, os anciãos perguntaram: por que é que estas coisas estão acontecendo? Ficaram confusos, atônitos, perplexos, sem saber. Nós não sabemos porque nós somos derrotados. Nós estávamos achando que poderíamos vencer, mas não venceram, foram derrotados. E a Bíblia diz que eles resolveram fazer alguma coisa mais tola ainda do que eles já haviam feito antes. Porque eles falaram assim: olha, vamos trazer a arca de Deus, a arca do Senhor que está lá em Siló. E então vamos levar a arca para o campo de batalha. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Israel pensou: nós vamos levar a arca do Senhor para o meio do arraial, o Senhor certamente vai estar conosco. Mas não era isso. Deus queria que eles ouvissem a sua voz, que eles dobrassem o coração lá diante da derrota e falassem: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, nós não entendemos isso daí. E deixassem o Espírito Santo esquadrinhar e sondar o seu coração, para ver se o problema não estava lá dentro deles. O problema estava com eles. Mas muitas vezes nós não percebemos essas coisas. Nós culpamos os outros, nós culpamos o nosso irmão, nós culpamos a pessoa do trabalho, nós culpamos a crise econômica, nós culpamos a igreja, nós culpamos o pastor, nós culpamos aquele irmão que deixou de orar por nós e não orou por nós. Mas muitas vezes nós não vamos ao nosso quarto e abrimos o nosso coração e choramos para Deus e falamos: Senhor, esquadrinha a minha vida. Será que eu tenho feito algumas coisas que têm trazido derrotas? Senhor, será que a derrota tem vindo à minha casa porque eu não tenho andado como eu deveria andar? Senhor, será que eu estou sofrendo porque eu não tenho buscado ao Senhor de verdade? Será, Senhor, que eu estou vivendo apenas uma vida religiosa? Será, Senhor, que eu estou apenas vivendo uma vida de templo, acostumado a ir na igreja, a cantar, a bater palmas? Mas será que eu estou vivendo realmente como o Senhor quer que eu viva? E muitas vezes nós não perguntamos isto para Deus, e quando perguntamos isto para Deus, não esperamos a resposta de Deus em nosso coração, em nossa vida, e saímos para agir e fazer alguma coisa, para resolver com as nossas próprias mãos. Eu preciso fazer alguma coisa, e muitas vezes não entendemos que através daquela situação, Deus queria falar conosco. Algumas vezes em tua vida, meu amado, eu não estou dizendo, me entenda, eu não estou dizendo que todo fracasso é resultado da desobediência, mas eu estou dizendo que muitos fracassos são resultado da desobediência e de não entender a voz de Deus naquele momento para a sua vida. Israel levou a arca para o meio do arraial. A Bíblia diz que quando a arca, versículo 5 do capítulo 4, quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, e rompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra estremeceu. Ficaram contentes, falaram: chegou a nossa salvação. Eles pensaram que a arca era o amuleto
Como muita gente pensa que porque leva a rosa ungida da igreja para casa resolveu os seus problemas, mas muitas vezes ela não quer limpar o seu coração. É mais fácil tomar um copo de água quando se recebe oração do que limpar a sua vida. Mas muitas vezes nós não queremos limpar o interior, nós queremos uma coisa que dê solução imediata para os nossos problemas. Não queremos acertar os nossos caminhos, não queremos pedir perdão a quem nós ofendemos, não queremos procurar a pessoa que magoamos, não queremos acertar as nossas dívidas com as outras pessoas, não queremos ser honestos no nosso trabalho e perdermos dinheiro se necessário, mas ganharmos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então muitas vezes procuramos soluções rápidas e imediatas e pensamos, Deus vai nos abençoar. E eles gritaram no campo de batalha e ficaram contentes. E os filisteus ouviram aquele barulho e falaram, o que é isso que está acontecendo? E então chegou a notícia para os filisteus, olha, Israel trouxe a arca para o meio do arraial. E a Bíblia diz que olha bem a fama do que Deus tinha feito. A fama dos milagres de Deus tinham chegado aos ouvidos do ímpio. Quando Deus faz coisas maravilhosas em tua vida, até o ímpio vai reconhecer que Deus é tremendo sobre a face da terra, meu amado. Deus quer fazer milagres na tua vida, porque o ímpio vai ver que só o Senhor é Deus, meu amado. Aleluia. Eles haviam ouvido. Leia lá na Bíblia. Eu fiquei arrepiado quando eu li, porque os versículos 6 ao 9, os filisteus falaram assim, ai, o que é que nós vamos fazer? Ai de nós, jamais uma coisa dessas aconteceu conosco antes. Ai de nós, quem vai nos livrar? Porque os deuses desceram no arraial de Israel. Quem vai nos livrar daqueles deuses que destruíram os egípcios lá no deserto? Quem é que vai estar lutando por nós? Eles viam, eles sabiam que Deus é grande. Mas quando nós não andamos com Deus, nós envergonhamos a Deus. Porque os filisteus falaram assim, olha, tenham ânimo, lutem pelo seu povo, tenham coragem, vamos lutar contra Israel. E a Bíblia diz que os filisteus se animaram, versículo 9, esforçai-vos, portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a nós. Portai-vos varonilmente e pelejai. E os filisteus desceram da montanha contra Israel. Israel estava com a arca. Você sabe quem estava carregando a arca do Senhor naquele dia? Os dois filhos do sacerdote, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles estavam com a arca de Deus no meio do arraial. O inimigo desceu o monte. Israel entrou em luta contra o adversário. E a Bíblia diz no versículo 10 que eles pelejaram. Israel foi derrotado e fugiram. E caíram naquele dia 30.000 homens. E a arca de Deus que os filisteus respeitaram, porque eles pensaram, Deus está aqui nesta arca. Eles tomaram com cuidado e levaram para a sua terra para querer receber o favor de Deus sobre as suas vidas também. E mataram, segundo a profecia, a Ofni e a Finéias, que eram sacerdotes do Senhor no mesmo dia. Meu amado, você pode ver a história como é. Ela começou há muitos anos atrás. A tragédia não começou neste dia. A tragédia começou antes. Uma árvore caiu porque a raiz estava com problemas, meu amado. Eles não perderam a batalha porque eles eram mais fracos. Israel não perdeu a batalha porque eles não tinham aptidão para a
guerra, mas eles perderam a batalha porque o Senhor não estava na batalha com eles. Meu amado, você não vai perder as batalhas da tua vida se você tiver o Senhor junto com você para batalhar e para guerrear com você. Então aprenda, meu amado, se você está sendo derrotado, a buscar a Deus e a falar: Senhor, o que é que está acontecendo? Porque estas coisas estão acontecendo em minha vida? E saia, meu amado, daquele lugar certo de que o Senhor está com você. Então o Senhor vai abençoar você nas coisas que você faz. Você que é pai, você que é marido, a tua queda vai trazer destruição muitas vezes para toda a tua família, vai trazer tristeza. E houve pânico na cidade naquele dia. O sacerdote, ele ouviu o que é que está acontecendo, e o homem chega para ele e fala: olha, a arca do Senhor foi tomada, Israel foi derrotado, os seus 2 filhos foram mortos. E o sacerdote do Senhor Eli, que servira ali o ministério por 40 anos, a Bíblia diz que quando ele ouviu que a arca havia sido levada embora, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E ele era homem de 98 anos, velho, e morreu. Mas eu fiquei pensando o que é que se passou na mente, no coração daquele homem, ali naquele instante. Ele era o chefe de Israel, ele era o líder religioso da nação. Talvez ele ficou com remorso naquele instante, porque ele poderia ter estado mais tempo com os seus filhos, porque ele poderia ter ensinado melhor a palavra para os seus filhos, porque ele poderia ter gasto mais tempo em sua casa com os seus filhos, falando de Deus, para que a tragédia não viesse sobre as suas vidas. Talvez ele pudesse gastar mais tempo ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Talvez ele ficou com remorso, porque ele foi frouxo demais. Ele viu o erro, ele não repreendeu aqueles moços, ele não foi duro com eles quando precisava ser duro com eles. Na verdade, Eli era um bom homem, meu amado. Se você for ler na Bíblia, você vai ver Eli, ele era um bom homem. Ele tinha coisas muito boas em sua vida. Ele não culpou aos outros pelo fracasso. Ele falou: olha, Deus faça o que Ele quiser, Ele sabe o que é o melhor, Deus conhece as coisas. Ele não jogou a culpa na sociedade, ele não jogou a culpa nos seus filhos rebeldes, ele assumiu a culpa para si. Ele treinou a Samuel para a segunda chance da sua vida em treinar um outro filho. Pois Samuel, ele treinou Samuel para ser profeta do Senhor. Ele ensinou Samuel a entrar na presença de Deus. Quando Deus chamou Samuel de madrugada, Samuel não ouviu, não entendeu que Deus estava chamando. Mas ele muitas vezes ouvira a voz de Deus no passado. Ele falou para Samuel: olha, é o Senhor que está querendo falar com você. Meu amado, eu vejo uma palavra de esperança no meio desta situação, porque em meio ao texto que diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ainda assim Deus resolveu falar com Samuel à noite. Porque pode ser que a situação esteja caótica, mas se houver uma pessoa que tem sede de Deus vai se revelar a esta pessoa. Deus vai falar com ela. Então, 4 lições que eu quero tirar de tudo isso que eu falei para você. A primeira delas: quando vier o fracasso sobre a tua vida, porque você não foi destinado para o fracasso. Se você está com problemas em tua vida, eu quero dizer para você: você não foi destinado para o fracasso, meu querido irmão. Não aceite o fracasso, não aceite a derrota como vinda de Deus. Você está perdendo dinheiro demais, não aceite que é o Senhor que está fazendo essas coisas. Você foi destinado para a vitória em Cristo Jesus, diz a Bíblia.
Deus tem abundância para a tua vida. A Bíblia diz isso em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas. Eu já disse, onde você colocar a tua mão, o Senhor disse que iria te abençoar. A Bíblia diz, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Deus quer abundância, Deus quer abastança, que lhe sobrevenha maior abastança, diz a palavra de Deus. Deus não é um Deus de migalhas e de miséria, meu amado. Deus é um Deus de abundância para a tua vida, diz o Senhor. Mas quando vier o fracasso, sonda o teu coração, sonda a tua vida. Vá para o quarto e fale somente com Deus. Segunda coisa, mesmo no meio das trevas, Deus pode falar com você, se você o desejar. Samuel foi deixado no templo quando ele tinha 3 anos de idade. A sua mãe Ana o consagrou ao Senhor. Falou, ele vai ser nazireu de Deus. E a Bíblia diz que o menino crescia. E a sua mãe de ano em ano ia a Siló, a Jerusalém. E levava a túnica. E Samuel vestia aquela túnica. E andava para lá e para cá, né? No templo. Mas a Bíblia diz que ele ainda não tinha recebido revelação de Deus. Mas ele era consagrado a Deus. Ele era uma criança diferente. Ele aprendeu a amar a Deus. A palavra de Deus era muito rara naquela época. Deus não falava com os sacerdotes. Ofni e Finéias não ouviam a voz de Deus. Eli não ouvia mais a voz de Deus. Mas Deus achou alguém com quem ele podia falar. Porque Deus sempre vai procurar, meu amado, alguém para falar. Esteja disposto a ouvir e obedecer. Porque Deus muitas vezes não fala conosco, porque Ele sabe que nós não iríamos obedecê-lo. Mas se você tiver um desejo verdadeiro, Senhor, acima de qualquer coisa em minha vida, o meu desejo é ouvir e obedecer. Deus vai aparecer para você de uma maneira sobrenatural. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu ouvi a Deus de uma maneira mais clara até aquela época. Eu era novo convertido. Eu já lia bastante a Bíblia, horas e horas por dia. E um dia eu estava orando lá no meu quarto, não sabia nada de nada, não entendia nada. E Deus falou para mim. Não falou em uma voz audível, não ouvi um trovão do céu. Mas foi como se fosse uma voz audível, que eu nunca mais vou me esquecer em minha vida. O Espírito Santo falando que Ele estava me chamando para pregar a palavra e ser pastor. Porque eu tinha desejo no meu coração de conhecer mais a Deus. Deus tem muito desejo por você. Talvez você tenha se desviado dos caminhos do Senhor, talvez você não tenha vindo à igreja, talvez você tenha deixado de orar, talvez você tenha deixado de ler a Bíblia, mas eu quero dizer para você que Deus tem muito desejo de falar com você, de estar com você, de andar com você, de se revelar a você. Se você abrir o teu coração para Deus, você vai conhecê-lo melhor. Você vai ser uma outra pessoa, meu amado.
A terceira coisa, os últimos momentos de Eli, foram momentos de remorso e tristeza. Porque quando ele teve a chance de fazer coisas, ele não fez. Ele protelou, deixou para amanhã, deixou para depois. Foi deixando. E os filhos foram crescendo. Meu amado, não perca as oportunidades hoje em tua vida. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser que não haja mais chance. A tragédia pode vir sem que você menos espere. Então, enquanto é tempo de acertar, vá lá, corra hoje para acertar as coisas. Não deixe para a semana que vem ou para o mês que vem. Vá lá para o quarto hoje, acerte com Deus, acerte em casa, acerte com a família, acerte nos negócios, acerte no teu trabalho, acerte na tua vida, acerte nos teus caminhos, porque a bênção vai vir, meu amado. Deus vai honrar a tua decisão, aquilo que você faz. Deus vai abençoar você. Certamente você vai colher o que você plantar. Dois contrastes em 2 semanas que nós estamos estudando a Bíblia. O de hoje é de Eli, que colheu a tragédia sobre a sua vida, porque ele permitiu que os seus filhos andassem por maus caminhos e não os repreendeu. O primeiro da semana passada foi Ana, que foi a Deus, e chorou, e se humilhou. Falou: Deus, ouve a minha oração. E Deus ouviu a oração daquela mulher. Ele deu um filho. E ela pegou aquela criança, Samuel, nos braços e falou: o Senhor é teu, vou dar de volta. Eu vou deixar o meu filho no templo para aprender a te servir. E esta mulher teve um coração correto e pagou o seu voto. Quantas vezes o diabo falou na sua cabeça: não vai deixar o teu filho lá no templo? Olha, você ama tanto ele, é tão bom ter esta criança, olha que criança linda, é tão bom ter perto de você vai ver o crescimento dele, você vai acompanhá-lo, você vai ver quando ele se casar, você vai estar com ele, não entregue no templo, você pode ensiná-lo os caminhos de Deus agora, para ele você pode fazer isto. Mas ela havia feito uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der esta criança, eu vou devolver para ti, e todos os dias da vida desta criança ele vai estar na casa do Senhor servindo a Deus. E ela foi fiel ao seu voto, plantou, e a Bíblia diz que ela colheu, porque certamente você vai colher aquilo que você plantar. Não desfaleça. Você que está orando por algo, continue sendo fiel ao Senhor. A resposta está a caminho, meu amado. Se você tem andado lá na tua casa e você tem clamado a Deus e chorado aos pés de Cristo, e chorado e buscado ao Senhor por alguma coisa em tua vida, e você é fiel e ama a Deus com todo o teu coração, não desanime, meu amado. O Senhor disse para você que você vai receber a resposta da tua oração, porque você tem sido fiel ao Senhor. Ele vai honrar a tua vida diante dos teus adversários. Podem falar e podem zombar de você, mas Deus conhece o teu coração. Deus vê as tuas lágrimas. Deus sabe da tua vida. Deus sabe que você o ama. Deus sabe da tua integridade. Deus sabe o que você tem passado. Deus tem visto muitas vezes que você tem chorado sozinho, falado: Senhor, eu vou amar, eu vou ser fiel, eu não vou pagar com a mesma moeda, eu vou agir de maneira correta, eu vou honrar ao Senhor em minha vida. Deus vê a tua vida, meu amado, e Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar abundância de bênçãos sobre a tua vida, e você vai colher aquilo que você está plantando, porque você tem sido fiel ao Senhor. Não guarde isso no teu coração.
Your